Quando falamos sobre Naruto, e mais especificamente sua história canônica, sem fillers, existem várias questões que podem ser levantadas para criticar a obra ou exaltá-la, principalmente alguns arcos como a Grande Guerra Ninja, mas se há algo que não se pode negar é a profundidade com que a história aborda a temática da dor e do sacrifício em seu próprio universo. O fato de ser um mundo ninja traz consigo muitas histórias de sacrifício e de sofrimento, uma situação posta praticamente na trajetória de todos os personagens como um denominador comum, mas a maneira como Masashi Kishimoto aborda essa questão e elabora a resolução desses conflitos, tendo o personagem Naruto como aquele que consegue unificar o mundo ninja, confere, sem sombra de dúvidas, subsídios mais que suficientes para considerarmos Naruto como um grande mangá. E nessa temática de dor, sacrifício e ódio, conseguimos ver já no primeiro capítulo do mangá, onde o personagem que dá nome à história, Naruto, é uma criança órfã, odiada e ostracizada por praticamente todos da Vila Ninja. Por esse motivo, e para preencher o vazio que a falta de laços com as pessoas fazia ele sentir, ele aprontava na vila, fazendo molecagens para chamar a atenção. E numa dessas traquinagens, ele rouba o pergaminho do terceiro Hokage, que continha algumas artes ninjas proibidas. E é aí que ele descobre que uma dessas técnicas continha o selo da Raposa de 9 Caudas, e que ela estava selada dentro dele. E assim ele finalmente entende o motivo de tanta rejeição pela sua pessoa, já que ele guardava dentro de si um demônio que quase destruiu a Vila da Folha no passado. E quando ele começa a ficar cabisbaixo, se achando um monstro, uma única pessoa consegue tirar o Naruto dessa bad, o Iruka Sensei, dizendo que tinha perdido seus pais por causa da Raposa de 9 Caudas, mas não odiava Naruto. Na verdade, ela foi selada nele justamente para salvar a vila, que fez com que o Naruto continuasse a sua trajetória como ninja iniciante, desejando ser o Hokage, a maior autoridade da Vila da Folha. E conforme o universo de Naruto vai se expandindo e o nosso personagem principal vai conhecendo a sua equipe e participando de missões, a gente é apresentado a outros personagens e suas respectivas histórias, sejam aliados como Sasuke até então, ou vilões como é o caso do Gaara. E a gente vai notando como praticamente todos os personagens passaram por situações ferradas, como o Sasuke, por exemplo, tendo presenciado massacres de todos os seus parentes pelo seu próprio irmão, Itachi Uchiha, e o Gaara, sendo odiado e temido pelas pessoas da sua vila, tendo sua execução decretada por seu próprio pai numa missão secreta, Kazekage. Enquanto o Naruto vai se desenvolvendo, se tornando mais forte e a história vai avançando, passando do conhecido período clássico até chegarmos no que fica conhecido no anime como Shippuden, a questão da dor no mundo ninja vai tomando novos contornos, quando por exemplo vemos a invasão do líder da Akatsuki, Pen, que vai até Konoha atrás do Naruto. Sem muita explicação prévia, Pen diz que precisava do poder da Kyuubi e das Biju para trazer paz ao mundo. Isso enquanto devastava a Vila da Folha e ceifava a vida de muitos shinobis de Konoha. Ao ver isso, então, Naruto se revolta, dizendo que o líder da Akatsuki tinha destruído a sua vila, o seu sensei e amigos, e tudo o que foi dito sobre paz não passava de mentiras. Nisso a gente tem um dos diálogos mais interessantes de toda a obra, na minha opinião. Pen indaga o que Naruto faria a respeito da destruição que ele tinha causado em Konoha, e Naruto responde que o derrotaria, trazendo paz para o mundo ninja, já que estaria se livrando do líder da Akatsuki. Então o líder da Akatsuki demonstra que as coisas não são tão simples como o nosso personagem principal imaginava. Ele diz ao Naruto que o seu senso de justiça era interessante, mas indaga o Naruto perguntando: e quanto à minha vila, meus amigos, minha família? Foram todos destruídos também. Você realmente acha que só shinobis de Konoha podem falar sobre justiça? E explica que sua terra natal, a Vila da Chuva, era um país pequeno e que foi engolido pela guerra de países como o País do Fogo e Konoha. E quando a guerra entre nações acabou, o seu país e vila foram deixados para trás, completamente devastados. E diz que ambos estavam trabalhando por justiça, porém a dele era contra Konoha e a de Naruto contra ele, dizendo: nós somos apenas pessoas movidas por vingança em nome da justiça, mas se essa vingança é chamada de justiça, então estaremos forjando uma corrente infinita de ódio, mostrando que o mundo ninja era um mundo de guerra sem fim, que cada um chamava de paz e de justiça na verdade representava a opressão, a submissão e a morte de outros povos e outras vilas. E é explicado que o objetivo de Pen era trazer a paz através do medo, com o poder das Biju e a arma que ele construiria, causando destruição em larga escala, forçando as nações a se curvarem para não deixarem de existir. O temor causado por essa grande destruição, segundo ele, traria períodos de paz ao mundo ninja, que cessaria depois de algumas eras, até essa arma criada através do poder das Biju ser usada novamente, originando um ciclo sem fim, onde a paz seria imposta através da força. Por mais que essa concepção de como resolver o drama do mundo ninja pareça um tanto distorcida, é a partir do Nagato, o Pen original, que a gente começa a ver a tentativa de resolução dessa problemática de guerra sem fim. E depois de Nagato ter sido derrotado, Tobi e Madara entram em cena e revelam seu plano de lançarem o Mugen Tsukuyomi, o Tsukuyomi infinito, aprisionando o mundo inteiro dentro de uma ilusão, sem dor ou sofrimento, o que acabou dando início à Quarta Guerra Ninja, formando uma aliança de todas as vilas contra os dois.
Esse ato de forçosamente unir as vilas e clãs, que muitas vezes foram inimigas no passado, em uma aliança, acaba sendo o princípio de uma mudança dentro do mundo ninja, já que umas no passado desconfiavam das outras, por seus motivos e tiveram que superar suas diferenças. Mas nada disso seria possível, duradouro, ou realmente estaria resolvido até a finalização do mangá, se não fosse pelo personagem que dá nome à obra, Naruto. Não só ele vai conquistando a confiança das pessoas da sua vila, conforme ele vai se tornando mais forte e mostrando a sua determinação, assim como ele consegue dar um sentido maior de unidade dentro da Aliança Ninja. Quando Tobi e Madara lutavam contra todos os shinobis no campo de batalha, Naruto passou a compartilhar o chakra da raposa de 9 caudas com toda a aliança, e com a ajuda do clã Yamanaka, todos passam a partilhar dos seus sentimentos e memórias, fazendo com que a questão da divisão fosse verdadeiramente superada, com Naruto sendo o catalisador da mudança de como os shinobis enxergavam uns aos outros, compartilhando de suas memórias e sentimentos com todos, sem filtros ou encobrimentos, cumprindo posteriormente o papel de grande herói da história, por nunca ter traído os seus princípios, os seus amigos, ter salvo o mundo do Tsukuyomi infinito. Então, respondendo à pergunta de por que a obra de Naruto ser tão boa, eu diria principalmente por esses dois aspectos. Primeiro, por se tratar de uma história com uma temática profunda, ter um problema central que está sempre fixo, presente nas histórias individuais dos personagens, o sacrifício e a dor. E segundo, como Masashi Kishimoto apresenta a solução da questão, que passa pelo personagem principal. Naruto começa sofrendo o ódio e rejeição, mas vai mostrando que a mudança do paradigma pessoal e do mundo ninja era possível, graças à sua empatia pelo sofrimento do outro e a construção de pontes como grande fator de transformação. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo café.